Grande entrevista. Aqui connosco, obrigada por estar aqui, o Almirante Henrique Gouveia Melo, que é candidato à Presidência da República nas eleições de 18 de janeiro. Esta quarta-feira está de visita a Évora, pelo que sei passou por algumas instituições, a Universidade de Évora, PACT, NER, também contacto com a população. Eu perguntava-lhe um bocadinho também no sentido, nós estamos aqui no território do interior, com alguns desafios, mas também com potencialidades. Nestes encontros que teve aqui durante o dia de hoje, o que é que foi partilhado consigo? Que preocupações, que questões, que ideias é que leva daqui, digamos assim? Olha, eu vim ao território, que é neste território, não é? Que é um território também do interior, um bocado desertificado, apesar de ter uma universidade e não é tão desertificado como outros territórios, mas o nosso interior está muito desertificado. O que é que eu vim aqui fazer? Fazer duas coisas. Primeiro, falar com os portugueses que vivem no interior, para me descreverem quais são os problemas, quais são os desafios que sentem quando vivem cá. Mas depois também para sinalizar que aqui, no Alentejo e, neste caso, em Évora, um triângulo muito positivo. Esse triângulo o que é? Uma universidade que faz desenvolvimento, institutos que fazem inovação e empresas que aproveitam essa inovação fechando o ciclo. Isto é o que nós precisamos para uma economia moderna. A nossa economia ainda não é das economias mais modernas. Porquê? Porque nós precisamos ter uma economia de elevado valor acrescentado e de elevada produtividade. E só vamos conseguir ter isso quando conseguirmos injetar verdadeiramente conhecimento e tecnologia na nossa economia. O que é que nós estamos a fazer neste momento? Uma economia que é uma economia de baixo valor acrescentado, que depois, por ser uma economia de baixo valor acrescentado, também não produz muitos resultados que possam ser, de alguma forma, usados pelo Estado para um Estado social também avançado. Portanto, uma economia que produz fracos resultados, distribui pobreza e não distribui riqueza. Portanto, eu acho que a economia é um dos grandes problemas. Mas na base da economia está a educação. Sem uma boa educação, nós hoje, se olharmos para daqui a 10 anos, o que é que nós queremos daqui a 10 anos? Nós hoje temos que olhar para os jovens de 10 anos e o que é que vamos fazer com eles? Que tipo de educação é que lhes vamos dar? O que é que vamos valorizar na educação? Vamos valorizar claramente o conhecimento, mas se calhar temos que valorizar mais a autonomia do jovem, a capacidade de procurar, pesquisar e de ser autónomo, a capacidade crítica, porque hoje os jovens vivem num mar de informação e perdem-se nesse mar de informação, muitas vezes com informação que não tem qualidade, qualquer que seja. De alguma forma orientá-los? É orientá-los a eles, dar-lhes as ferramentas para eles terem, portanto, autonomia, capacidade crítica, conhecimento e uma ética que tem a ver com a sociedade. Nós vivemos em sociedade, ninguém vive isolado e, portanto, nós temos regras, pertencemos a uma comunidade, temos uma identidade e essas coisas devem ser valorizadas. Portanto, se conseguirmos fazer bem isso, e temos que aplicar isso já aos jovens, que estão hoje com 10 anos, não é? Para daqui a 10 anos, quando eles entrarem nas universidades, já temos os jovens adultos, temos que também, de alguma forma, ajudar a requalificar empregos. Porquê? Porque com as novas tecnologias vamos ter muita alteração do que é o tecido económico. E essas alterações podem afetar de forma muito grave a nossa sociedade se nós não nos preocuparmos em começar a requalificar as pessoas e prepará-las para uma nova economia. A nível dos postos de trabalho, não é? Postos de trabalho, exatamente. Uma nova economia. Para além disso, temos outros problemas que nos afetam. Parece que é uma tempestade perfeita. Temos um problema da habitação, que até aqui se sente isso. Hoje falei com empresários que dizem que o grande problema é que se nós expandirmos muito as nossas atividades económicas, não temos casas, porque os planos de ordenamento territorial não libertam terrenos para nós construirmos habitação. Portanto, nós para desenvolvermos o território, e o território mais do interior, não é com um decreto-lei, é com práticas que façam que a economia se desloque para estes territórios. E quando a economia se desloca para estes territórios, naturalmente a população desloca-se para estes territórios. Portanto, a economia
é para as pessoas e as pessoas é que desenvolvem e sustentam uma economia. Portanto, estas duas coisas têm que estar interligadas. Por outro lado, há aqui oportunidades gigantescas. O Porto de Sines está numa explosão relativamente a data centers. Nós temos uma posição geográfica fantástica em termos dos cabos submarinos que aportam a Portugal e que vêm de todos os continentes. E podemos só deixar passar os dados pelo nosso território ou podemos minerar esses dados, entre aspas, ou seja, dar-lhes valor acrescentado. É como ter um porto e a única coisa que fazemos é agarrar nos contentores e passá-los de um lado para o outro ou acrescentar algum valor e com isso acrescentar valor à nossa economia. Neste momento, há sinais que é possível construir uma economia digital fortemente desenvolvida aqui neste hub à volta do Porto, que de certeza precisa dos jovens de Évora que estão a ser formados das universidades, que estão a ser treinados, etc. Nós temos que ter um plano que integre mais o território. E, ao integrar mais o território, nós também distribuímos mais a população pelo território, retirando pressão em determinados sítios e acrescentando população onde, neste momento, não existe, a fazer duas coisas boas. Ao não desertificar o território, ao reocupar o território, garantimos mais segurança, por exemplo, nos incêndios, etc. Mas também baixamos o preço das casas. Porquê? Porque deixamos de concorrer todos para o mesmo sítio que já está super denso e ocupado. Mas, por outro lado, há uma coisa que é insubstituível. Eu, quando venho aqui, o que sinto é que viver aqui dá saúde. Viver, claro que não tem, se calhar... O nível de qualidade de vida A qualidade de vida é diferente, mas nós não conseguimos dizer a um casal de jovens vão para lá viver porque têm uma qualidade de vida extraordinária, porque depois não têm atividade económica que lhes permita uma vida minimamente desafogada. Portanto, nós temos que conjugar essas coisas todas. Portanto, o que é que eu vim aqui fazer? Basicamente, perceber todas estas variáveis, falar com quem está no território, quem conhece verdadeiramente os problemas e, ao falar com todos os atores, eu acabo por ter uma perspectiva muito superior e de muito maior qualidade do quais são os reais problemas dos portugueses. Porquê? Porque eu acredito verdadeiramente que Portugal pode ser um Portugal rico. Eu, aliás, escrevi um artigo, não temos que ser pobres. E um Portugal rico, um Portugal coeso, sem pobreza estrutural. E eu acredito verdadeiramente num Portugal diferente. E é por isso, no fundo, é por isso que me candidato. Que quero fazer essa diferença, quero ajudar a fazer essa diferença. Claro que não poderei fazer sozinho, mas através do lugar da presidência, com a influência da própria presidência e do lugar presidencial, ajudar o país a evoluir e a dar um salto para a frente, com ambição, sem medo. Isso me permite, eu quero dizer que há dois tipos de políticos. E eu agora, aos políticos que são descendentes do Vasco da Gama e que são corajosos, ambiciosos, querem alcançar o que parece inalcançável, e aos políticos descendentes do velho do Restelo, que duvidam de tudo, acham que manter a vida no pântano existencial em que nós estamos, em que não avançamos, não temos rasgos. Muitas vezes perguntam-me, o senhor fala dos partidos. Não, eu acho que os partidos são essenciais para a democracia. Mas os partidos têm que se renovar, porque se não se renovarem, aparecerão outros partidos que tomarão conta da democracia. E o que é que está a acontecer nos partidos tradicionais? Fecham-se, criam pequenas oligarquias, quase como uma tribo fechada, e não incorporam novas pessoas, novos conhecimentos, novas profissões, e o que eu chamo um pântano estagnado. Um pântano estagnado apodrece, a água apodrece, e nós temos de ter cuidado que políticos que estão há anos e anos e anos na política, neste pântano estagnado, agora querem propor medidas para sair deste pântano. O que eu disse, não vão conseguir, porque
porque viveram toda a vida nesta estagnação. O que nós precisamos é de gente jovem, com valor, que venha de fora da política, mas que queira verdadeiramente contribuir para o país, e ao contribuir para o país está a fazer política. Que fazer política é contribuir para soluções que o país precisa. E precisamos de engenheiros, também precisamos de juristas, mas os políticos não podem ser todos juristas, porque a engenharia é importante na política, a medicina é importante na política. Portanto, os partidos têm que se abrir, têm que incorporar novas pessoas e deixar de funcionar num círculo fechado. E tem que ser desse círculo fechado. E, portanto, a minha candidatura, basicamente, é para contribuir para esta nova abertura, para uma ambição nova, de querer um Portugal diferente, de não estar satisfeito com o facto da nossa economia estar aqui a ir para a cauda da Europa, de achar que não temos que ter o fado como destino, mas temos que ter a vitória como destino, e essa vitória tem que ser construída por todos nós, todos os dias, com esforço, com capacidade e com perseverança. Bem, pegando aqui, precisamente perguntar a questão do porquê da candidatura, acabou por já estar acho que já disse. E, portanto, avançaria no sentido de que papel é que, de facto, um Presidente da República pode ter para... Já também tocou um bocadinho aí, mas gostaria de explorar um pouco mais que papel é que o Presidente da República pode ter na minimização, na encontrar soluções destes desafios que já tocou aqui anteriormente. O Presidente da República, para além de falar com o Governo e ter o seu papel constitucional atribuído, a dissolução do Parlamento, que é o poder mais elevado, mas outros poderes de veto, mas o poder que eu acho que é mais relevante é o poder da magistratura de influência. O Presidente da República pode ajudar a criar um campo, como se fosse um campo magnético, que orienta e une os portugueses, une verdadeiramente os portugueses, numa solução conjunta para um futuro diferente. E como é que ele faz isso? Mobilizando a sociedade, mobilizando as instituições, ajudando o Governo quando for necessário, porque muitas vezes os governos, para fazerem reformas estruturais, precisam de apoio. Portanto, todas essas coisas, o Presidente tem instrumentos verdadeiramente essenciais para conseguir fazer isso. Portanto, para se transformar num inspirador da mudança. E não para se transformar no notário do regime. Não tem nada contra os notários, são uma profissão fantástica, mas ser notário do regime é limitar o papel da presidência. Ser a Rainha de Inglaterra de Portugal não faz muito sentido. Portanto, o que faz sentido é querer ter alguém no topo da nossa pirâmide política que seja um inspirador para o país, um inspirador para a governação, através até do seu exemplo, mas, para além de inspirar, ser um instrumento para esta mudança que todos nós desejamos. E com uma coisa, unindo todos os portugueses. Às vezes perguntam-me se eu quero o apoio do A, do B, do C. A única pergunta que digo é esta. Há duas condições para o senhor me apoiar. Acreditar no meu projeto e ser português. Se o senhor é português e acredita no meu projeto, pode-me apoiar. Porquê? Porque o meu partido, o meu verdadeiro partido, é Portugal. Eu não tenho uma facção, não venho da facção A, B, C ou D, e não quero vir discutir essas facções para umas eleições que não são partidárias, porque são individuais. E eu, na brincadeira, tenho dito, como observação, que me parece que não estou numas presidenciais. Parece-me que estou numas segundas legislativas. Porque todos os partidos têm um candidato e todos os candidatos têm um partido. Quando não devia ser assim. Pois claro que há candidatos que depois vêm... Sim, há um apoio sempre. Sim. Acaba por ser natural desse demonstração. Sim, mas depois há candidatos que dizem não, eu sou apoiado, tive a vida toda neste partido, sou apoiado pelos partidos, mas não tem nada a ver com este partido. E quando chegar lá não tenho nenhuma dependência. Claro que vai ter dependências. As dependências são criadas nessa convivência que teve nestes círculos fechados que eu chamo o pântano atual em que nós caímos na democracia. E o pântano não é no mau sentido dos interesses. O pântano é no sentido de uma água estagnada.
uma água estagnada que nós estamos estagnados e estamos acomodados. E esses interesses acabam por ser interesses muito fortes. Por mais que se diga que eu quando chegar lá rasgo o cartão do partido e faço isto, alguns até já rasgaram o cartão do partido, mas depois usam as viaturas do partido para fazer a campanha, condutores do partido para fazer a campanha, usam as infraestruturas do partido para fazer a campanha, precisam do apoio do partido para chegar à presidência. Tudo isso vai criar dependências no futuro. E por mais que lute pelo eu sou independente, na realidade não é independente. E nós precisamos de presidentes que sejam um árbitro e um moderador de um sistema que está neste momento fragilizado. Já não é um sistema bipartidário entre a direita e a esquerda, é um sistema tripartidário muito complexo. E bom senso, uma boa arbitragem é necessária. Sei que faltam cerca de 2 meses para as eleições, ainda temos aqui um caminho para percorrer, mas perguntava quais são as expectativas para 18 de janeiro. Eu, como todos os candidatos, cada um faz as propostas que deve fazer à população e será avaliado pela população. Muitas vezes fala-se de experiência e eu digo que há experiência e experiência que interessa. E que eu saiba, esta tentativa de dizer que a experiência política é importante, a experiência política para mim é esta estagnação. E o que é que está a trazer? Está a trazer acomodação e estagnação nas soluções. E esta experiência, que eles falam que é uma experiência, para mim é uma experiência político-partidária e que muitas vezes é uma pequena intriga político-partidária. Não é a experiência que resolve os problemas do país e que o país precisa para resolver os problemas do país. Para além disso, julgo que trago a minha personalidade, que as pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer em momentos críticos, no momento crítico, quando o país bem precisou. Mas eu não gosto de falar da pandemia porque não gosto. Eu não gosto de usar esse. Sim, mas não gosto de usar isso. Pronto. Agora, de facto, eu sou como todos os portugueses e a maioria dos portugueses. Vivi do meu trabalho, dos rendimentos do meu trabalho. Não tive mais rendimento nenhum. Esforcei-me durante 45 anos. Servi nas Forças Armadas com toda a minha dedicação. Jurei, em último caso, em caso de necessidade, dar a vida pelo país e, portanto, julgo que a minha lealdade ao país não está em causa. Nunca estive na política, no sentido da política partidária. Nunca usei as minhas influências para enriquecer. Nunca enriqueci porque estive em determinados locais. E, portanto, eu sou assim, sou transparente. A minha integridade julgo que é óbvia. Sou sincero, às vezes, da minha linguagem sou muito direto, mas eu acho que hoje o que está em causa é liberdade ou opressão, integridade ou compadrio e transparência ou opacidade. Eu quero estar na liberdade, na integridade e na transparência. É por isso que eu quero me apresentar assim aos portugueses, porque é isto que eu sinto que sou e não é o que me valoriza, é o que eu sou e sempre fui. E pronto, e é com lealdade que é servir o país nesta nova função e acredito que os portugueses me vão ajudar a fazer esse passo. Muito bem. Estamos aqui, aproveitando num meio de comunicação regional, perguntava também, puxando aqui um bocadinho quase a brasa à nossa sardinha, de que, na sua opinião, qual é a importância destes meios da imprensa, das rádios locais, da imprensa regional, para o desenvolvimento de um território? São muito importantes, porque a lógica macro não é a lógica micro, não é? Ou seja, na lógica macro nós preocupamos-nos com a coordenação dos diferentes interesses. Mas há que defender também os interesses locais. E a defesa dos interesses locais, a realidade local, só tem uma forma de ser exposta e de ser trabalhada. Desculpe-me, estou um bocado constipado. E essa lógica e essa forma requer órgãos de comunicação social que sejam órgãos locais, que tenham precisamente essa lógica e que se preocupem
com os problemas de uma determinada região ou de uma determinada localidade e tenho uma grande proximidade às pessoas que vivem nesse território. E, de alguma forma, reflitam nos seus artigos, no que publicam, essa realidade que é uma realidade local. Claro que essa realidade local depois tem uma ligação à macro-realidade do país. Mas nós não podemos só estar a ver o todo de forma muito difusa. Tem que haver a possibilidade também de ver o particular e o território e o que está a acontecer naquele sítio. E, de alguma forma, os senhores são também importantes como, eu diria, como a garantia que num território, num determinado território, o poder autárquico e o poder local também mantém os princípios da democracia, da transparência e do serviço público. Porque todas essas coisas são importantes. E sem a imprensa local, isso também poderia ficar em risco. Porquê? Porque imagino que só havia uma imprensa nacional que não se preocupava com o território e nesse território aconteciam as coisas mais inacreditáveis possíveis. O facto de haver também uma imprensa nesse território, uma imprensa local, que fale sobre aqueles problemas e tenha uma conexão aos problemas das pessoas é importante para garantir a própria democracia em todos os estratos da sociedade. Há pouco até falou da questão dos jovens e da grande, ou da enorme quantidade de informação que há através das redes sociais, os meios de comunicação, e aqui não falo só dos regionais, mas até dos nacionais, poderiam às vezes até ter aqui um papel se houvesse esta aproximação dos jovens à informação através dos meios de comunicação. Sim, olha, o problema que eu há bocado falei no espírito crítico. O grande problema que os jovens hoje têm é navegar num oceano de informação. E se não tiverem indicadores ou uma bússola para navegarem, podem ser influenciados por informação completamente falseada. Ainda por cima, informação que os algoritmos massacram através de um determinado perfil, aquele jovem sempre com a mesma informação, reforçando uma ideia errada e uma percepção errada da realidade. Daí a necessidade de haver também órgãos de comunicação local que, de alguma forma, moderem essa comunicação e filtrem essa comunicação para que haja uma âncora de referência até para os próprios jovens que estão a desenvolver. Podem buscar aquela informação fidedigna. Exatamente. Dizer assim, sei lá, eu, por exemplo, no período da vacinação, distribuíam coisas inacreditáveis. Uma das ideias é que a Terra era plana. Outra ideia é que com a vacina entrava um chip da Microsoft que ia controlar os seres humanos. Outra ideia é que a vacina matava e era uma maneira de controlar a população humana. Quer dizer, como é que é possível que no século XXI haja um obscurantismo deste nível? E com o nível de instrução, que as pessoas têm. O que é inacreditável é que esse nível de obscurantismo existe porque há mecanismos e algoritmos dos sistemas informáticos que basta um jovem mostrar alguma tendência para ver uma coisa, começa a ser alimentado cada vez mais com essa coisa e a certa altura está envolvido numa bolha que acha que é a realidade e já não é a realidade. E com a inteligência artificial isso piora. São maiores, não é? Sim, porque deixamos de ter essa capacidade às vezes de distinguir o que é real e o que não é. E por isso a imprensa, quer nacional, quer regional e local, tem uma importância fundamental porque é o moderador da informação, é a gente habilitada a distinguir o que é boa e má informação e a dar em doses adequadas um antídoto desse vírus, que é o vírus do ocultismo e da desinformação e do século XXI. Muito bem, já estamos aqui na reta final, mas naturalmente podia guiar uma mensagem para os portugueses, para os alentejanos em particular, mas para os portugueses de uma forma uma mensagem para os iburenses, para os alentejanos, para os portugueses em geral. Desejo um Portugal diferente, quero lutar por ele e espero que os portugueses também o queiram e me ajudem a fazer isso e eu estarei sempre junto aos portugueses nessa luta. Eu, ao longo da minha vida, fui juntando algum dinheiro, não é, por fruto da minha profissão e quando
tive a oportunidade de comprar qualquer coisa, vim comprar uma pequena propriedade no Alentejo. Porquê? Porque acho o Alentejo um sítio extraordinário. E quis ter uma raiz. Eu vim da África, eu queria ter um terreno para dizer, aqui é o... E vim criar isso no Alentejo. E também devo lhe dizer que lidei com muitos militares na Marinha, todos diferentes, todos fantásticos, mas os militares que vinham aqui da zona do Alentejo tinham características de resiliência e quase com uma filosofia de vida que me deixavam sempre muito impressionado pela positiva. Eu tinha um militar que se chamava Ramalho, não é? E eu perguntava-lhe muitas vezes na brincadeira, no submarino, não é? Dias e dias e dias debaixo d'água, em missão de patrulha, etc. Já cansados e saturados das mesmas rotinas, não é? Eu dizia-lhe, tia Ramalho, o que é que nós estamos aqui a fazer? Ele dizia, Manante, estamos aqui para combater. E eu, aquela coisa, parecia que me dava uma energia tremenda. E outra coisa, eu tenho um senhor fantástico que me ajuda a manter a propriedade limpa, etc. E sempre que se despede de mim diz assim, então, Almirante, saudinha da boa. Aquela coisa dá cabo de mim, saudinha da boa. Porque como se houvesse saudinha da má, hoje eu fico deliciado. Eu adoro o Alentejo, adoro as pessoas aqui do Alentejo, olha, é a minha segunda casa. Muito bem, muito obrigada pela disponibilidade. Desejo também saudinha da boa. Muito obrigado. Aqui a nossa entrevista. Também saudinha da boa para si. Muito obrigado. Veja os vídeos do Diário do Sul e subscreva o nosso canal de YouTube. Faça like na nossa página de Facebook.